ligou tudo. Hebreus capítulo 12. Amém. Depois eu vou ler na NVI. Diz assim o texto sagrado: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Você pode dizer glória a Deus? Amém. Vamos orar ao Senhor. Bota a mão em cima desse texto. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por esse tempo extraordinário de louvor. Um tempo onde nós pudemos te adorar nas canções, onde nós pudemos ser ministrados através das letras, através dos acordes, através das vozes, através dos instrumentistas, através da vida desta equipe, Senhor, que certamente se consagrou para estar neste lugar. E nós queremos te louvar pela vida deles e por esse tempo de adoração. E pedimos que o Espírito Santo do Senhor, que já está neste lugar, fale conosco por meio da Tua palavra. A Tua palavra é viva, Senhor, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra é mais cortante que espada. A Tua palavra penetra no nosso coração e na nossa alma e nos transforma. Senhor, nesta noite, nós nos colocamos diante da Tua palavra e, ó Deus, abrimos o coração para que o Senhor fale conosco de maneira especial. No nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Os hebreus messiânicos recebem esta carta. Os hebreus messiânicos são aqueles que são convertidos a Jesus, os hebreus convertidos a Jesus. Eles recebem essa carta e não se sabe ao certo quem é o autor desta carta. Durante muito tempo ficou-se falando que era Paulo, mas sabe-se com quase certo que não é Paulo. Paulo certamente teve uma participação ou até uma certa responsabilidade nesta carta, porque quando termina a carta, lá no capítulo 13, o autor cita Timóteo. Então, deduz-se que essa pessoa que escreveu essa carta era do ciclo de Paulo. Alguns falam que era Paulo que escreveu, que era Barnabé, enfim, a gente não tem certeza. E essa carta dos hebreus, ela, além dela retratar o supremo sacerdócio de Cristo, através da obra da cruz, ele mostra que é o cumprimento final de todo e qualquer tipo de sacrifício. Depois da morte da cruz de Cristo, não é necessário nenhum outro sacrifício. Nada mais pode ser feito ou precisa ser feito. Tudo que foi feito na cruz foi definitivo. A morte de Jesus na cruz foi a liquidação, a destruição de toda a força do pecado que separa o homem de Deus. Por isso que ele diz lá no verso 19 e 20 do capítulo 3, o sangue de Jesus nos abriu um novo e vivo caminho para o lugar santíssimo, o lugar onde o Senhor habita, a morada do Deus Criador. E essa carta também nos exorta quanto ao perigo de nos desviarmos do Evangelho e a paralisação no crescimento espiritual. E o escritor, com a intenção de renovar os corações, ele traz à memória dos leitores a história de alguns heróis da fé que estão no capítulo 11. Ele vai mostrando no capítulo 11 os desafios, os sofrimentos, as renúncias e as conquistas desses heróis da fé. E com isso, quando ele faz isso, ele faz uma alusão à nossa vida nessa terra como uma grande corrida que nós estamos nela.
É claro e certamente, irmãos, que ele não está falando de uma corrida desenfreada, uma corrida sem rumo, sem princípios, ou como disse o próprio apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 9, 26, eu não estou numa corrida, não entrei numa corrida como quem corre sem alvo, como quem está lutando e esmurrando o ar. É uma corrida que tem um alvo, é uma corrida que tem um propósito. O escritor ele fala de uma corrida que tem obstáculos a serem vencidos. Ele fala da corrida que tem regras muito claras a seguir e um alvo muito claro a conquistar: estarmos em Cristo nas moradas celestiais. Ele vai mostrando isso para nós com muita clareza e ele vai nos dando alguns ensinos. Ele vai mostrando para nós alguns ensinos. Então nessa noite eu queria botar aqui no slide, coloca para mim, vou ver se eu consigo mudar daqui. Coloca para mim. Aí, nessa noite eu quero trabalhar essa ideia, né? Como é que vai a sua corrida? Como vai sua corrida? Este é o tema que nós vamos estar trabalhando. E a primeira ideia que ele coloca no texto, que pode mudar para mim aqui, não está mudando, ó, não muda. Primeira coisa, aprenda com a nuvem de testemunhas. Muitos dos irmãos que recebem esta carta estão desanimados na corrida. Alguns deixaram de congregar, como ele cita lá no capítulo 10, verso 15, não vos deixei de congregar. Ele mostra isso, e esses heróis da fé do capítulo 11, eles são esta nuvem de testemunha. Ele começa o capítulo dizendo que temos uma grande nuvem de testemunhas, são os nossos heróis da fé. Só que uma coisa tem que ficar clara sobre isso: essa nuvem de testemunhas, eles não testemunham o que nós estamos fazendo, mas eles testemunharam para nós. Eles não ficam como se fosse no estádio, olhando para nós, mas nós temos que olhar a vida deles, o que eles fizeram, o testemunho deles e trazer para a nossa vida. Essa nuvem de testemunhas foram corredores que vieram antes de nós. Pensa, por exemplo, nos corredores de rua, nos atletas aí em geral. Se hoje, irmãos, nós temos uma tecnologia de calçado, de suprimento, de técnicas apuradas de exercícios para esses atletas, é porque eles vieram e estudaram aqueles atletas que vieram antes. Antes desses atletas que nós vemos hoje, teve muitos outros que foram avaliados sua performance, detectados os erros, as necessidades para melhorar. Da mesma forma, a Escritura diz que nós aprendemos com a grande nuvem de testemunhas, porque pela fé, essa nuvem de testemunha praticou a justiça. Aí eles alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, escaparam ao fio da espada, nos momentos de grande fraqueza tiraram forças, uns foram torturados, enfrentaram a morte, porque sabiam que alcançariam uma ressurreição melhor, viveram, sofreram, se alegraram, choraram, e vencerem suas corridas, e essas corridas são testemunhos para mim e para você. É por isso que eu e você precisamos conhecer a carreira desses personagens, não só os personagens do Novo Testamento, mas nós temos que conhecer os personagens também do Antigo Testamento. Nós precisamos ver a performance deles, como que foi a vida deles, quais foram os seus erros, quais foram os seus acertos. Por exemplo, se você quer aprender como não se deixar ser dominado pela vingança, você precisa conhecer a história do corredor Davi. Conheça a corrida de Davi. Você quer aprender sobre relacionamento saudável, relacionamento forte, relacionamento verdadeiro, relacionamento sacrificial? Leia o livro de Ruth. Você quer aprender a não ceder os seus valores diante de uma sociedade corrupta, de grande pressão das pessoas, de familiares, de amigos, de quem quer que seja? Então leia a história de José, leia a história de Daniel, aí a história dos seus amigos. Olhar para os testemunhos, irmãos queridos que estão conosco nesta noite assistindo na internet. Olharmos para o testemunho desses heróis nos motiva a continuar. Nós temos a convicção de que eles terminaram bem a sua corrida, alcançando o seu alvo, então nós também podemos alcançar o nosso alvo. Nós podemos também terminar bem a nossa corrida. Talvez você começou a sua corrida mal, mas você terminou bem.
Mas você não pode começar bem e terminar mal. Eu me lembro aqui agora da história de Saul. Saul, ele começou bem a corrida. Quem foi que chamou Saul para ser rei de Israel? Foi Deus. Deus faz com que aconteça algo milagroso, né? Um milagre na vida de Saul, onde Deus intervém, onde some a jumenta do pai de Saul, de forma que Saul vai, quando dá conta, Saul está na casa do profeta Samuel, o próprio Deus, e o próprio Deus levanta Samuel e diz para ele: o Senhor te chamou, o Senhor está te ungindo, você vai ser o rei. Começou muito bem, mas depois se perdeu na caminhada. Quando você olha para os heróis da fé, você olha que alguns deles cometeram erros, mas o mais importante, se arrependeram a tempo e terminaram a carreira, e estão nos aguardando na eternidade. Então a primeira coisa, querido, que eu quero tirar desse texto do escritor de Hebreus: aprenda com a nuvem de testemunhas. Aprenda com a nuvem de testemunhos. A segunda coisa que o autor nos escreve, que eu tiro como ideia também, como ensino, está no versículo 1. Ele diz, no versículo 1, que nós temos que nos livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado que, a minha versão diz, que nos envolve e corramos. Atente-se para os obstáculos da sua corrida. Segunda coisa, atente-se aos obstáculos da corrida. Ele diz que nós temos que nos livrar de tudo que nos atrapalha. Os corredores, quando eles vão se inscrever para uma corrida, eles precisam conhecer o trajeto por onde eles passarão. Como que é a pista que eles vão, como que é a rua que eles vão, se tem subida, se não tem subida, quais são os momentos da corrida, onde vai precisar de mais forças, se é uma pista adequada, se não é, enfim, quais serão as suas dificuldades no percurso. Na época do Ayrton Senna, eu assistia muito Fórmula 1, assistia todas praticamente. E o que eles faziam antes da corrida? Eles faziam um reconhecimento de pista, né? Faziam aquele reconhecimento depois que eles entravam para a corrida. Hoje, os jogadores de futebol, por exemplo, você observa que antes deles jogarem, eles vão no campo, vão conhecer o campo, vão sondar o campo, ver se tem buraco, como que é aquele campo, para que eles possam fazer uma boa partida. E nessa corrida nossa da fé, o escritor diz que nós temos que deixar tudo aquilo que nos atrapalha. Tudo que representa um empecilho ou peso, é preciso abrir mão. Coisas que para os outros, querido, pode até parecer desnecessária, não precisa você fazer. Pode ser que para os outros eles olhem e falem que isso você não tem nenhum problema quanto a isso. Mas você sabe que na sua vida aquilo é um peso e vai atrapalhar a sua corrida. Os atletas profissionais levam isso tão a sério, que nadadores, fisiculturistas, corredores, etc., essas pessoas, elas depilam todo o seu corpo, tiram todo o pelo do corpo. Por quê? Porque eles querem evitar qualquer tipo de dificuldade, qualquer coisa que crie atrito a mais, qualquer coisa que possa gerar uma infecção, qualquer coisa que possa criar dificuldade. As vestes deles são leves, as vestes deles precisam ser algo muito, muito, muito leve, os calçados também da mesma maneira. Tem alguns que as roupas são tão leves que até chega a ser esquisito, né? Já viu aqueles corredores de maratona? Aqueles negócios apertadinhos, né? Fica aquele negócio estranho, né? Mas aquilo ali é para evitar qualquer tipo de peso. E fora que tem as coisas que nós não vemos, como a alimentação, o descanso, o sono. Alguém já disse que um atleta não escolhe o que é bom, o que é bom, o que é mal. O atleta escolhe o que é bom e o que é melhor. Quantos atletas promissores a gente conhece aí, você conhece, que ficou pelo caminho, devido a pesos, empecilhos, e não foi para frente? Preparando essa mensagem, eu me lembrei de um jogador de futebol, que muitos vão se lembrar dele, o Valtinho. Quem se lembra do Walter? Jogou no Fluminense, jogava muita bola, mas ele tinha um grande problema, ele tinha uma dificuldade, ele não conseguia ficar longe dos biscoitos, das comidas muito doces, e isso ele engordava muito, e ele ficava naquela luta com a balança, sendo um jogador de futebol. Se você pegar a imagem do Walter em alguns jogos, ele está
é enorme, está mais para lutador de sumô do que para jogador de futebol. Mas ele confessou, ele tinha uma dificuldade, principalmente com o tal dos biscoitos recheados. E esse homem, que era um grande jogador, não conseguiu vingar, ficou pelo meio do caminho. E nós precisamos, queridos, ficar vigilantes, ficarmos atentos, porque eu penso que um peso pode se tornar um pecado em nossa corrida cristã. Um peso que não é um pecado, ele pode se tornar, ele pode vir a ser um pecado na nossa caminhada. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no versículo 1, ele diz que aquilo que nos domina, nós ficamos escravos dela. Aquilo que domina o homem se torna escravo dela. Se um peso entra nessa categoria, se um peso está dominando você, esse peso já está se tornando um pecado. Está se tornando um pecado. Eu estava observando a minha vida. Essa coisa de ficar com dificuldade de sono, o que eu estava observando? Que eu não estava conseguindo, na madrugada, sem dormir, não conseguia orar, não conseguia ler a palavra, a cabeça não funcionava, mas o que fazia a minha cabeça ficar mais calma? É ligar a televisão e ficar passando aqueles rios, né? De internet. E eu ficava ali, passando várias noites, eu fiquei fazendo isso. Quando eu via o horário, 5 da manhã, 4:30 da manhã, falei, Jesus, esse troço está ficando, esse peso está se tornando um pecado, porque parece que eu estava nas noites sem dormir, parece que a minha mente já preparava para não dormir, ir lá para a televisão, pegar o controle e ficar passando aqueles rios de internet. Aí você pergunta assim, então, mas o senhor aprendeu alguma coisa? Aprendi nada. Não fica nada na sua cabeça. Quando você pega muitas coisas, não fica nada. E aí as horas passando, eu falei, gente, eu tenho que dar um jeito nisso. Né? Eu preciso dar um jeito nisso, estou tratando isso, estou olhando, estou melhorando e estou evitando. Estou evitando, porque esse troço pode tornar um pecado na minha vida, eu posso ficar amarrado a isso, eu posso ficar preso a isso. Então, nós precisamos observar isso. E o escritor, ele vai falando agora de outro item, que é o pecado. Ele diz, o pecado, nós precisamos nos livrar, mas irmãos, querido, você que está aqui nesta noite, é assustador para mim, o complemento que o escritor faz no texto. Ele não cita só o pecado, ele diz que, nessa versão NVI, por exemplo, ele diz que nós temos que nos livrar de todo o peso que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Ele acrescenta, não só basta o pecado, ele diz o que nos envolve. Aí eu peguei as versões, eu falei, gente, deixa eu ver isso nas outras versões. As outras versões diz assim, além desse que nos envolve, outra versão diz, o pecado que nos envolve de perto. Outra versão diz, o pecado que tão perto nos rodeia. E outra versão, o pecado que tão firmemente se apega a nós. Irmãos, olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que o pecado, que nós temos que nos livrar do pecado que tão firmemente se apega a nós. E outra versão diz, do pecado que se agarra a nós. E a versão mais famosa é quando ele diz que o pecado que tenazmente nos assedia, ou seja, persistentemente, incansavelmente, o pecado está ali. Então eu quero fazer, querido, um alerta para mim e para você nesta noite. Se tem algo que nos ama, profundamente nos deseja, é o pecado. O pecado ama você. O pecado está doido para te pegar. O pecado está querendo te dar um abraço, está querendo te dar uma bitoca, ele está querendo te agarrar, de todo quanto é jeito. Ele é doido por você, ele é apaixonado por você e por mim. Ele está sempre por perto, e na nossa corrida, irmãos, ele está participando. O pecado, ele está lá no meio dos retardatários, não tem os retardatários? Aqueles que ficam lá atrás. Porque quando você está com a sua vida cristã no altar, você está aqui na frente e o pecado está lá atrás, mas ele não para de correr atrás de você, ele está ali no meio do grupo dos retardatários, e na medida que você vai se cansando, se deixando cansar na sua vida espiritual, ele vai se aproximando. Se você não der um gás, nhaca, ele te pega,
ele te pega. Quantas pessoas você conhece na corrida cristã que está vindo bem, e começa a cansar, e começa a desfalecer, e começa a ir parando, você vai observando que o pecado chega e abraça a pessoa, tipo assim, deixa eu te renovar, renova nada, vai derrubar de vez, E o cansaço na nossa vida espiritual, ele fica muito claro, quando nós começamos a negligenciar os princípios e os mandamentos da palavra de Deus. Aí eu começo a me esquecer que o pecado nunca se cansa, que o pecado ele tem um desejo enorme. É como diz o escritor de Provérbios 30, o Agur. Ele escreveu Provérbios 30, verso 16, ele diz: a terra seca nunca se farta de água, o fogo nunca se farta de queimar, e a sepultura nunca se farta de ter mais corpos, nunca é o bastante. O pecado não sacia, irmãos, o pecado ele está sempre com fome, o pecado está sempre voraz, o pecado quer sempre destruir, o ladrão ele está sempre querendo roubar, ele está sempre querendo matar, ele está sempre querendo destruir. E assim que o pecado faz na nossa vida. Você quer ver? Você se lembra do filho de Jacó chamado Rúben, o filho mais velho dele. Rúben, ele é o primogênito, e ele vê, e ele começa a olhar, a Bíblia não fala como é que foi essa história, mas a concubina do seu pai, chamado Bila, todo dia eles estavam ali se vendo, eu não sei quem foi dando corda para quem, mas o pecado estava ali rodeando, o pecado estava ali acompanhando a corrida de Rúben. Rúben e Bila vão e têm relação sexual, e vai para a cama. Gênesis 49, quando Jacó está abençoando os seus filhos, dando a bênção profética, ele diz para Rúben: você é o filho do meu vigor, você é o meu primogênito, mas você me desonrou. Rúben, ele perde ali várias coisas, ele é exposto à vergonha, ele é envergonhado no seu caráter, ele perde o seu direito de liderar a família, ele perde o seu direito de ser honrado no lugar do seu pai, e receber uma herança bem maior, porque o pecado o alcançou. Em contrapartida, nós temos o irmão de Rúben, o José, um dos seus irmãos mais novos. Gênesis 39, verso 10, quando ele foi vendido para o Potifar, que era um oficial do exército, do governo egípcio. Esse Potifar o colocou na casa dele, para cuidar das coisas dele, e ele era um excelente administrador. E Gênesis 39 diz que todo dia a mulher de Potifar tentava o José. Só que esse pecado era diferente. Esse pecado, ele era revestido de beleza, esse pecado era cheiroso, esse pecado era carinhoso, esse pecado era tentador. Até me lembrei de uma música antiga aqui, misericórdia. Como é que é? Mulher bonita, cheirosa e carinhosa, faz o homem gemer sem sentir dor. Está repreendido. Mas tem uma música assim, das crianças antigas lá. E José, irmãos queridos, ele foi muito macho, ele foi muito homem, ele foi muito temente, ele foi muito sério, ele foi muito correto, ele fugiu, ele correu, ele sabia que aquilo ali seria uma queda na sua corrida, ele deu um gás, ele não queria sua corrida atrapalhada. Irmãos queridos, amados, o tempo que nós vivemos hoje, eu não tenho nenhuma dúvida que nunca o pecado esteve tão próximos a nós, nunca o pecado esteve tão perto de agarrar o nosso pé, nunca o pecado esteve tão perto de nos abraçar, de nos apertar, de nos fazer cair na nossa corrida. É por isso que nós temos que olhar para esses personagens como José, nós temos que ser Josés, nós não temos que ter vergonha de nada, nós temos que fugir, nós temos que ser sérios, nós temos que correr do pecado, nós temos que fazer de tudo, porque o pecado não nos abrace. Se tem alguma coisa na minha vida que está me agarrando, eu que quebre aquela televisão, jogue aquilo fora, mas eu não posso permitir que esses retardatários cheguem e me abrace e faça com que eu caia na minha corrida, porque eu tenho um alvo na minha corrida, você tem um alvo na sua corrida. Os obstáculos, irmãos e queridos visitantes, eles sempre aparecerão na nossa corrida.
O apóstolo Paulo, ele diz lá no 1 Coríntios 9, 25, um atleta em tudo se domina. Um atleta em tudo se domina, e ele completa dizendo, os que correm no estádio, correm para uma coroa corruptível, uma coroa que vai ser destruída com o tempo, uma coroa que as pessoas não vão lembrar com o passar do tempo, uma coroa que as pessoas, ela no momento faz uma festa, mas daqui a um tempo nem lembra mais, nem lembra. As pessoas se matam por aquilo, e some. Quem foi o campeão brasileiro aí, de 78? Você lembra? Tá bom, vocês são novos, de 2001, de 2017. Quem foi o campeão da Copa do Mundo, da última Copa? Quem lembra? Quem gosta aí? Quem foi o campeão olímpico lá do levantamento de peso? A gente fica, quem foi o campeão estadual aqui do futebol? Nem tem campo de futebol aqui. As pessoas se matam por uma coisa que Paulo diz que ela é perecível, que ela vai destruir. Mas ele diz também que nós, pelo contrário, nós corremos por causa de uma coroa incorruptível. Nosso prêmio é superior, querido. O nosso prêmio não é destruído pelo tempo. O nosso prêmio, a traça não corrói. O nosso prêmio, o ladrão não vai roubar, porque o nosso prêmio é eterno. A nossa coroa, ela é eterna. Então nós precisamos lançar mão de todo o peso, nós precisamos lançar mão de tudo aquilo que nos atrapalha, do pecado que já existe, ou o pecado que surgirá na minha e na sua corrida, para nós obtermos esse prêmio. Nós precisamos avaliar. Um atleta, ele avalia sua vida física, sua performance constantemente. Um atleta, ele sempre está se pesando. Um atleta, ele está sempre olhando os seus números. Ele está sempre olhando o que ele fez no dia anterior, na semana anterior, no jogo anterior, na participação de tal, a modalidade anterior. Ele está sempre se avaliando. Nós, como cristãos, temos que fazer isto. É isso que o escritor de Hebreus está falando. Livre-se de todo o pecado, de todo o peso. Avalie-se, olhe, confronte, seja sincero. Abandone isto, porque você ainda tem uma corrida, irmãos. Você tem uma corrida, querido. Talvez alguns aqui, a corrida esteja até quase terminando, né? Jesus já deu a ficha. Mas mesmo assim tem um tempo, você não sabe quando você vai. Quando você vai, não sabe. Então nós temos ainda uma corrida que ela está nos aguardando. Então, querida, a primeira coisa é nós temos que aprender com as testemunhas. Segunda coisa, nós temos que olhar os obstáculos, abandonar todo o peso e todo o pecado. A terceira coisa que o escritor de Hebreus diz ainda no verso 1, ele diz: corramos com perseverança. Persevere no percurso. O terceiro ensino dele: persevere no percurso. Os atletas, os corredores, quando eles iniciam a competição, eles já sabem, como nós falamos, quando ele olha o percurso, ele já sabe alguns lugares que eles terão que ser mais perseverantes. Eles terão que ser mais persistentes. Sejam atletas amadores ou atletas profissionais. No percurso que ele vai fazer, o calor ali ficou mais intenso, começou a chover muito forte, teve uma pequena lesão, teve uma cãibra, sei lá. Mas quando ele pensa que ele está chegando, quando ele pensa que vai cruzar a linha de chegada, isso gera uma perseverança. Terminar a prova motiva aquele atleta. Finalizar aquela prova, o coração dele bate mais forte, ele olha para o futuro, ele olha lá para frente. Isso vai gerando uma força interior, uma força nas entranhas do atleta, que ele se transforma no impulso para perseverar. Ele tira forças aonde não tem. Ao lançarmos novamente o olhar para a nuvem de testemunhas do capítulo 11, você descobre que os heróis da fé, eles viveram em função do futuro. Eles olhavam o futuro e isso gerou neles perseverança. Eles olhavam lá para frente. Você quer ver um exemplo? Vamos pegar a história de um dos heróis da fé que é citado, que é Abraão. Quando Deus chama para entrar na corrida, quando Deus faz a inscrição dele, não sei se você sabe disso, mas toda pessoa que vai entrar numa corrida, eles recebem um kit,
não é? Recebe um kit lá, que tem às vezes uma camiseta, tem um negócio lá de como é que é? De água para não desidratar, tem uns negócios lá, tem um kit. Deus, quando faz a inscrição de Abraão, ele não entrega kit nenhum. O único kit que Deus entrega para ele é uma palavra de fé. E ele obedeceu. O único kit que ele recebeu foi uma promessa da parte do Senhor. E ele vai. Ele não sabia o percurso. Ele não sabia quanto tempo demoraria. Ele não sabia quais obstáculos ele enfrentaria. Deus o chama, o inscreve e diz para ele: seu prêmio vai ser você ser pai de multidões. Futuros corredores como você marcarão a história da humanidade e você vai ser esse vencedor. Mas tinha alguns problemas. Esse corredor que Deus chama tinha 75 anos. E a sua mulher tinha 65 e era estéril. Eu queria fazer uma analogia aqui. Quero aí copiar o pastor Ari, ou os grandes artistas, né, teatrais dessa igreja, como a nossa amada Ed Gleice, Ezron, Patrick. Já viu peça desses irmãos aqui na igreja? Se você não viu, você tem que ver. É top. O pessoal está mandando ver aí no teatro. Então, eu queria que você imaginasse comigo. Deus chama Abraão para a corrida. Quando a gente vai começar uma corrida, um exercício físico, na academia a gente percebe muito isso, né? O camarada chega, ele estufa o peitinho de pombo, e aí ele vai, né, e quer pegar um peso maior do que ele aguenta, mas chega todo posudo. E quando você vê os corredores também é a mesma coisa. Eles, né, ficam ali, todo mundo faz aquela pose e começa a corrida. Os cabeçudos correm igual louco, não aguenta. Mas o camarada que é mais experiente, o que ele faz? Ele vai na tranquilidade, e vai indo, vai indo. E Abraão faz isso, Abraão entra na corrida e vai. Só que aí, 5 anos, está firme, 8 anos, 10 anos, e ele está indo, ele está olhando lá na frente, ele está olhando para o futuro, mas aí vem 15 anos, aí vem 16 anos, e nada de acontecer, e 18 anos, e 19 anos, mas ele está pensando no futuro, ele não está atrelado ao presente, ele viu o futuro, isso faz ele perseverar. 19, 20, 21, nada de acontecer, e ele continua firme na sua corrida, ele insiste na corrida, ele erra, ele vacila, ele dá aquela diminuída no ritmo, aí Deus, como é o técnico dele, como se Deus falasse com ele: bora, olha lá, olha para frente, olha para as estrelas do céu, continua, olha, eu vou fazer você como as estrelas do céu. Talvez ele tenha feito até assim, né, igual os jogadores fazem, e ele continua, aí depois de 25 anos, a promessa começa a cumprir, Isaac nasce. Depois de 25 anos, agora sim, ele seria um pai de multidão. Meu querido visitante, irmão em Cristo, você que está conosco nessa noite, entenda uma coisa: os nossos heróis da fé, no capítulo 11, verso 16, eles perseveravam porque aspiravam a uma pátria superior, a pátria celestial. Eles perseveravam na sua vida que foi tão difícil, como a sua vida hoje pode estar difícil, você pode estar enfrentando coisas e mais dificuldades e lutas, mas você tem que olhar que tem uma pátria celestial para você, tem uma ordem de Deus sobre a sua vida, onde você vai desfrutar de coisas que seus olhos nunca viram, que seus ouvidos nunca ouviram, algo que Deus está preparando e já preparou com a morte de Cristo para você. Ninguém, querido, vence na corrida da vida e na corrida da fé se não tiver perseverança. Ninguém vai vencer na vida, no dia a dia, se não perseverar, e na corrida da fé é a mesma coisa. Guarde isso no seu coração, guarde isso. Se você sair daqui com essa palavra, eu estou satisfeito. Perseverar, querido, nos faz romper o extremo cansaço da corrida, e nos faz superar o desânimo do coração. Quando nós perseveramos, nós tiramos força de onde nós não temos, nós rompemos o extremo cansaço da corrida, e faz com que o nosso coração seja animado. Perseverar é você olhar para o futuro.
O corredor da fé que não faz isso irá agir como Demas, que estava com Paulo e abandonou Paulo. Como disse Paulo escrevendo a Timóteo, Demas me abandonou porque amou o presente século. Amou o presente século. Vai estar olhando e desejando outras coisas, como Jesus ensina sobre a parábola do agricultor tolo, do homem rico tolo, lá em Lucas 12. Ele produz, trabalha, corre, persevera para produzir, mas ele quer produzir mais. A alma dele quer produzir mais, o coração dele quer produzir mais. E diz o texto, Jesus diz que, no versículo 20, que o próprio Deus disse ao homem, o próprio Deus, lá está no texto, Deus disse ao homem, seu louco, esta noite pedirão a sua alma, o que você tem preparado? Para quem será? Jesus encerra a parábola no versículo 21. Ele diz, é assim, esses que correm para juntar coisas nessa terra, para ter tesouros nessa terra, para ter tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Perseverou naquilo que não gera nada na eternidade. Esta noite, querido, o Espírito Santo está te dando uma dose especial de perseverança. Respire fundo. Levante a cabeça, os heróis da fé nos aguardam. Se arrependa nesta noite, livre-se de todo o peso e de todo o pecado, porque como eu já disse, você e eu ainda temos um percurso para completarmos. Sua corrida não está terminando, sua corrida não está no fim, a sua corrida não acaba hoje, não acaba esse mês, não acaba essa semana, em nome de Jesus. Você ainda tem um caminho muito longo pela frente, você tem muitas coisas para você ainda estar correndo, um caminho para você correr. Por isso você tem que se renovar no Senhor nesta noite, perseverar na sua vida, perseverar na sua fé, perseverar na sua vida de santidade, perseverar no seu caminho com o Senhor, perseverar em querer Deus como aquele principal motivador da sua vida. Receba nessa noite uma unção nova de perseverança sobre você. Não fique prostrado. Não sei o que está acontecendo na sua vida, mas olha a história dos nossos heróis da fé. Pega lá aqueles homens, pega lá a história de Gideão. O escritor diz, não tem nem tempo de falar desses. Ele cita Gideão, cita Sansão. Olha a história daqueles homens, sofreram, estavam vivendo tempos difíceis, mas Deus os renovou e eles continuaram na corrida e acabaram a corrida muito bem. A última coisa, quarta coisa que ele diz no versículo 2, que o autor diz no versículo 2, olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Não desvie o seu olhar do seu alvo, não desvie o seu olhar do alvo, o seu alvo é Cristo, olhe para Cristo, fite os seus olhos em Cristo. O corredor, quando ele está, o atleta, quando ele está na sua competição, o corredor, quando está na sua competição, ele não tira os olhos do percurso, ele não fica contemplando a paisagem. Muitas vezes você vai conversar com alguém que fez corrida, você pergunta assim, você passou perto de tal coisa? Não sei, não percebi. O atleta profissional, o atleta que está focado, ele vai olhando para o alvo, ele quer chegar no final, ele não vê as construções, ele não vê o que está ao redor, ele faz o percurso concentrado, pois quem desvia o seu olhar de uma coisa, vai fixar o olhar em outra. Se você tira o seu olhar do seu alvo, você vai fixar em outro, o seu olhar vai ficar fixo em outro. Tem um vídeo, vê se os meninos conseguem passar para mim. Tem um vídeo de uma corrida que acontece, parece piada, mas não é piada, é em Portugal. Uma corrida de ciclistas. Uma corrida de ciclistas que acontece todo ano. Vê se os meninos conseguem passar esse vídeo aí. E o grupo de ciclistas profissionais é uma competição que acontece. Eles estão indo, focado, concentrado. E vão. Olha a quantidade de ciclistas. Todo mundo. Olha isso, muita gente. Só que chega um momento que o pelotão de frente desvia o olhar do alvo. Chega um momento que eles desviam o seu olhar do alvo. E olha o que acontece. Olha para onde que eles estão indo. Eles estão indo para o lugar errado. Olha lá, esse grupinho que estava lá atrás, continuou no alvo, firme, fixo no alvo, sabia agora, olha lá. Ó, aquela turma toda ali, olha aqui,
Quem ganhou a corrida? Parece piada, mas não é piada. Olha aqui, foi uma corrida lá em Portugal. No áudio, o português fala para isso, é uma coisa inacreditável. E é inacreditável. Mas é assim, irmãos. É assim, queridos. Na nossa vida cristã é assim. Pode desligar. Na nossa vida cristã é assim. Nós temos que estar focados em Cristo. Aí qualquer coisa a pessoa quer sair da célula, qualquer coisa a pessoa ficou com raiva da célula, qualquer coisa a pessoa ficou com raiva no ministério, qualquer coisa a pessoa quer mudar de igreja, qualquer coisa a pessoa que amava o pastor até semana passada, na semana seguinte, no mês seguinte já está odiando o pastor, porque aconteceu aquilo, porque isso, porque aquilo, desvia o olhar de Cristo. Você lembra da história de Pedro? É muito legal quando a gente lembra de Pedro, e na madrugada, quando Jesus andou sobre as águas, encontrou com eles lá em Mateus 14. Se você ler o texto com calma, você percebe que Pedro, ele fixa naquela madrugada, ele está fixando os olhos em Cristo. Ele ouve a voz de Cristo, e Jesus diz para ele diz: Senhor, é o Senhor, deixa eu ir. Ele fala: então vem. Ele concentra em Cristo, os olhos dele estão fitos em Cristo. Ele não ficou olhando o mar, ele não ficou olhando as ondas, ele não ficou olhando o barco, ele foi olhando para Cristo, e ali ele consegue andar sobre as águas. E os nossos heróis da fé, queridos, eles testemunham nesse sentido para nós. Esses heróis da fé, eles foram extremamente importantes para nós, na nossa fé, na nossa caminhada. Mais uma coisa eu quero dizer para você. Você e eu só recebemos a salvação quando olhamos para Cristo. A nossa salvação só acontece quando nós olhamos para Cristo. E Cristo aqui nesta terra, fizeram de tudo para Ele mudar o olhar dele do alvo. Fizeram de tudo para que Jesus pudesse mudar e desviar o seu olhar do seu alvo, do seu propósito. Na sua vida pessoal, na vida pessoal de Cristo, Ele era menosprezado, porque Ele era da Galileia. Porque ele era filho de carpinteiro, chamavam ele até de glutão, até sua família. Teve um momento aí na história de Jesus, que achava que Jesus estava louco, estava com a cabecinha fora do lugar, chamaram ele de louco. Na sua vida ministerial, o ofendiam, dizendo que ele tinha demônios, queriam matá-lo por curar num sábado. O perseguiam ferozmente por causa dos seus ensinos, mesmo que a vida das pessoas estavam sendo transformada para melhor. Mesmo eles vendo que aqueles que mentiam, não mentem mais. Mesmo eles vendo aqueles que roubavam, não roubavam mais. Mesmo eles vendo que aqueles que tinham uma vida tão promíscua, começaram a ter uma vida de santidade. O honesto passou a ser, o desonesto passou a ser honesto. Mas nós precisamos entender que na nossa corrida, nós vamos ser provados e testados. Jesus foi provado e testado. Eu e você somos, eu e você estamos, eu e você seremos provados. Não tem como nós fugirmos disso. Não tem jeito de fugirmos disso. E o escritor, ele ainda alerta no versículo 4 a 12, que em nossa corrida nós vamos precisar passar por essas tribulações. Mas se nós mantivermos o olhar fito em Jesus, se entendermos e aceitarmos que é o processo de Deus, que Deus deseja ver nosso crescimento na corrida, nosso fortalecimento virá por meio dos desafios. Nenhum atleta, irmãos, nenhum atleta, ele vai entrar numa corrida de uma maratona, ou a mini maratona de 40 quilômetros, 50 quilômetros, 42 quilômetros, ele não vai entrar numa corrida de 20 quilômetros, se antes ele não passou por uma corrida de 2, de 3, de 5. Não acontece assim. É preciso que vá passando por todo o processo. E o escritor diz aqui no verso 7 e 8, para nós suportarmos as dificuldades e receber como disciplina de um pai que ama, porque se nós não formos disciplinados, diz o escritor, nós não somos filhos, nós somos bastardos. Nós somos bastardos. Aqui na pregação não é nesse sentido, mas esse texto, se você olhar hoje para as famílias, é isso que está acontecendo. Os filhos que não são disciplinados, eles estão vivendo como bastardos, estão agindo como bastardos, estão pensando como bastardos, estão levando as suas vidas como bastardos. Essa é uma palavra difícil para nós.
Esta é uma palavra dura para nós, mas um corredor vitorioso, um atleta vitorioso, que progride, ele supera seus desafios. Na corrida da fé, os obstáculos e dificuldades, queridos, eles são constantes. Se eu pedisse para você levantar a mão essa semana, quem teve dificuldade, um monte vai levantar. Se eu dissesse nesse mês, quem passou diversas dificuldades, a maioria vai levantar a mão. Mas eu quero lembrar você uma coisa. Nenhum desses heróis da fé, nenhum desses homens descritos nas Escrituras, sofreu tantas dificuldades e provações quanto Jesus. Jesus, ele foi crucificado, Jesus, ele foi humilhado, Jesus foi envergonhado, Jesus passou por muito sofrimento. Jesus teve uma rejeição temporária do seu próprio Pai, o Deus Criador, no momento que ele estava na cruz, quando ele disse: Pai, por que me abandonaste? Mas Jesus persevera na sua corrida. Ele suportou a cruz, ele consumou a obra, ele alcançou a alegria que estava proposta, conforme o escritor diz no versículo 2, por isso que é nele que nossos olhos precisam estar postos sempre, nosso alvo é nele, nossa vitória é nele, nosso fim está com ele, o nosso propósito maior está no final de todas as coisas com ele. Esse é o nosso alvo. Então na sua corrida, não tire o seu olhar de Cristo, não olhe para o mar, não olhe para as ondas, não fique sentindo o vento forte nas suas costas, não se importe com as tempestades ao ponto de você parar a sua corrida. Olhe para Cristo, fixe seu olhar em Cristo, Ele vai te renovar, porque Ele entregou a vida por mim, Ele entregou a vida por você. Não desfaleça na sua corrida, não paralise a sua corrida, há um alvo para você, há uma coroa para você, há uma coroa para você. Quero chamar a equipe de louvor para subir. Paulo, ele é um exemplo de exímio corredor, que fitou os olhos em Cristo. Paulo é um excelente exemplo de quem olhou e não tirou os olhos para Cristo. Quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, lá no capítulo 4, a partir do verso 6, ele diz: Timóteo, eu estou sendo oferecido, eu estou sendo derramado como uma oferta de bebida, uma oferta de libação, assim como faziam no Antigo Testamento, quando colocava-se o cordeiro no holocausto, eles derramavam 1 litro de bebida sobre aquela oferta, aquele holocausto como oferta a Cristo. E ele disse: Timóteo, está próximo o tempo da minha partida, está próximo. Mas Timóteo, eu combati o bom combate, eu preguei, eu sofri, eu fui perseguido pelos meus irmãos, eu fui torturado, eu fui até abandonado. Mas Timóteo, eu completei a corrida, eu aprendi com a nuvem de testemunhas, eu me livrei do peso, Timóteo, eu me livrei do pecado, Timóteo, eu perseverei ao extremo, eu fixei os meus olhos em Cristo. Com isso, Timóteo, eu consegui guardar a minha fé. Fizeram de tudo para que eu negasse a Jesus, que eu abandonasse o que eu cria. Mas agora, Timóteo, está reservada para mim uma coroa de justiça. Está reservada uma coroa que o Senhor, o próprio juiz, me dará naquele dia, Timóteo. E não somente a mim, Timóteo, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Paulo está falando para mim e para você. Paulo está falando para mim e para você. Se eu amo Cristo, se eu amo a vida de Cristo, se eu amo estar com Cristo, se eu não tiro os meus olhos de Cristo, a minha coroa da justiça também está preparada pelo Senhor. Uma coroa que diferente da coroa que ele diz lá em 1 Coríntios capítulo 9, uma coroa que não se corrompe, uma coroa que o tempo não destrói, uma coroa que a praga não come, porque ela é eterna. E ela está preparada para mim, e ela está preparada para você. Queria que seus irmãos colocassem para mim aqui a coroa que nos está reservada. Na corrida da vida, eu e você vamos conquistar muitas coroas, mas a traça vai correr, o tempo vai destruir, porque elas são dessa terra, são coroas dessa terra. Mas Jesus, por meio do escritor de Hebreus,
Ele te convida a ficar firme na corrida da fé. Ele te chama, Ele te inscreveu já nessa corrida. Se você ainda não se inscreveu nessa corrida, hoje é a sua chance de se inscrever, pois a coroa está te aguardando. Ela é incorruptível, mas para você recebê-la, você tem que entrar nessa corrida da fé. Eu gostaria que nós cantássemos uma canção e depois eu quero orar pela sua vida. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. Soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Como vai a sua corrida? Como vai a sua corrida na vida, a sua corrida na fé? Como que está a sua avaliação da sua corrida? Eu queria orar por você nessa noite. Eu queria convidar você a ficar de pé. Quem sabe você está aqui hoje, você ainda não se inscreveu nessa corrida da fé. Quem sabe você está aqui hoje e ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, e você está como aqueles ciclistas que apareceram ali no vídeo, está indo para um outro caminho, você está indo para outro alvo, você está indo para outro fio de chegada, outra fita de chegada, você está indo para um caminho que não é o caminho que Jesus quer que você ande. Queria convidar você nessa noite, se você ainda não entrou nessa corrida, não foi inscrito ainda nessa corrida, eu quero convidar você a levantar uma das suas mãos, entregar sua vida para Cristo nesta noite, entrar nesta corrida e começar um percurso que está preparado para você, porque é uma coroa esperando você, a coroa da vida eterna, a coroa da salvação, a coroa de morar com Cristo, a coroa de ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro.
Se você está aqui e ainda não está fazendo parte dessa corrida, onde você está aí mesmo, pode levantar a sua mão, que nós queremos orar por você. Se há alguém, levante a mão hoje, entregue sua vida para Cristo. Vamos começar uma corrida juntos, vamos começar um percurso, esse percurso com você, vamos caminhar com você. Essa noite de arrependimento, essa noite de você abandonar o peso, o pecado, essa coisa de que eu ainda não estou preparado. Não existe. O seu tempo de entrar na corrida é agora. É na corrida que o próprio Deus vai preparando você para vencer e para romper essa caminhada. Alguém assim, alguém aqui que ainda não entregou a vida para Cristo? Levante a mão. Se não há ninguém, eu quero convidar você que está na corrida, mas se identificou com esta palavra e está precisando de um gás novo. Quem sabe você está desanimado na caminhada cristã, e isso tem afetado a sua vida, tem desanimado você, tem feito você ficar com seu coração muito abatido, e as coisas parecem que não estão fluindo. Eu quero convidar você a vir à frente. Nós vamos orar por você, nós queremos abençoar a sua vida. Eu falei na mensagem, Deus desta noite tem uma unção de perseverança sobre você, um gás novo, como aqueles corredores que estão quase desfalecendo, mas de uma maneira tão especial, tira uma força do fundo das entranhas e consegue terminar a corrida. Se você está assim, querido, vem aqui na frente. Talvez nessa noite você queira se desvencilhar de pecados, de pesos, coisas que você sabe que está te segurando, coisas que você sabe que está impedindo você de avançar. Esta é a noite de nós deixarmos isso tudo aqui. Essa é a noite de nós sermos renovados pelo Senhor. Amém? Feche os seus olhos, vem aqui na frente. Você que vai vir, pode vir. Você que não vem, pode ficar no seu lugar, que nós vamos orar por você. Mas essa noite você precisa sair daqui com o propósito de continuar essa corrida e não olhar para o lado. Não olhe para o lado, não olhe as construções, não olhe a paisagem. Olhe para Cristo, olhe para Cristo. Satanás vai sempre usar alguma coisa para desviar o seu olhar. Olhe para Cristo. Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos que o Senhor pegue na nossa mão. Nós precisamos que o Senhor, meu Deus, como aquele técnico cuidadoso, pegue na nossa mão, nos levante, nos renove, nos fortaleça, nos dê, Senhor, a água que nos renova, a água que nos hidrata, a água que nos fortalece, Senhor, porque nós sabemos que tem uma caminhada longa, uma caminhada muito longa. A nossa corrida ainda vai demorar a terminar. Nós precisamos do Senhor. Renova-nos, ó Deus, nesta noite. Fortalece os nossos joelhos, para que nós possamos ficar firmes nessa corrida. Fortalece os nossos braços, para que possamos suspender, levantar os pesos, Senhor, e jogá-los longe de nós, e nos afastarmos cada vez mais desse grupo de retardatários, desses pecados, que são esses grupos retardatários, que está na nossa cola. Nós não queremos envolvimento com o pecado, nós não queremos dar oportunidade para pecado, nós não queremos, meu Deus, ter pesos para que atrapalhe a nossa corrida. Nós queremos nos desvencilhar destas coisas, Senhor, mas se o Senhor não estiver conosco, nós não vamos conseguir. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, tira de nós todos esses pesos. Espírito Santo, traz à minha mente, traz ao meu coração pecados que eu sei ou que eu não sei, pecados que eu estou cometendo e não estou percebendo. Espírito Santo, traga a minha memória. Eu quero me arrepender nesta noite, o meu irmão quer se arrepender nesta noite. Nós queremos começar, Senhor, a nossa semana, nós queremos encerrar este domingo firmes na nossa corrida, entrar na pista da corrida, Senhor, olhando para frente, com passadas largas e firmes na direção da nossa coroa incorruptível. Ó Senhor, fortalece os nossos líderes desta igreja, fortalece os nossos líderes de células, que toda semana estão numa corrida nos seus grupos, lutando para pessoas se firmarem, lutando para as pessoas voltarem, lutando para as pessoas olharem para Cristo. Meu Deus, toma esses líderes, toma esses pastores de células nas tuas mãos. Não os deixe, Senhor, olhar para essas dificuldades e pararem a sua corrida, porque o Senhor os escreveu, o Senhor
Senhor os chamou, o Senhor deu a eles o número da corrida, na corrida eles precisarão continuar. Os fortaleça, fortaleça os pastores desta igreja, fortaleça os líderes de ministério desta igreja, fortaleça as nossas ovelhas, fortaleça o nosso povo, para que nós não olhemos para a direita nem para a esquerda, mas olhemos para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém e amém. Você pode dar um abraço à pessoa que está perto de você, dá um abraço, diga para ela, persevere na corrida, aqui ó, que Mônica, abraça ela, persevere na sua corrida, você é determinado a completar essa corrida e vencer. Você está determinado a ser campeão nessa corrida, no nome de Jesus. Dono dos meus dias. Som, pode